Olá, para você que está aí começando na agilidade, ou já está faz um tempo, mas acha que tem que melhorar o seu conhecimento falando de Kanban, de gestão de fluxo e várias uma dessas coisinhas, eu estou aqui para explicar para você, te dar um resumo sobre métricas de fluxo. E esse resumo ele vai mostrar para vocês algumas coisas sobre gráficos, sobre números, sobre alguns cálculos. Então, fica ligado para a gente explicar para você como é que essas coisas funcionam, como é que você pode usar isso no dia a dia. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Felipe Oliveira e vamos lá trazer inovação para esse mundo digital. Beleza, galera. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que são métricas de fluxo? E eu estou mostrando esse quadro aqui para vocês com um propósito muito simples, para aí vocês entenderem que métricas têm tudo a ver com agilidade, tem tudo a ver com gestão, tem tudo a ver com projetos, com produtos e tudo mais. Porque as métricas de fluxo, no final das contas, elas fazem parte da realidade de qualquer organização e fazem parte de qualquer empresa, no final das contas. Porque tudo na vida é fluxo, tá, gente? Todo mundo tem uma sequência de etapas para entregar uma demanda, tem uma entrada aqui, tem uma saída. Então, gestão de fluxo faz parte da realidade de qualquer empresa, de qualquer organização. Ok? Beleza. Tá, Felipe, mas o que métrica de fluxo tem a ver com isso? Bom, quando a gente fala sobre métrica de fluxo, a gente está falando sobre algo que a gente pode usar para olhar para duas coisas essencialmente. Tem outras coisas, mas para duas coisas essencialmente: eficiência e previsibilidade. Eficiência, ou seja, a gente gastar menos tempo possível, no menor esforço possível, com a máxima qualidade possível, para entregar alguma coisa para o cliente, e conseguir dizer para o cliente quando que a gente consegue entregar, quando que a gente vai começar, conseguir dar informações para prever as coisas e conseguir ter um planejamento que não seja tão curto prazo, um planejamento a médio prazo, às vezes até a longo prazo. Então, métricas de fluxo na gestão de produtos, na gestão de projetos, estão aí para te ajudar a entregar essas coisas. Tá? Então, eficiência e previsibilidade. Beleza. Nas métricas de fluxo, existem três métricas essenciais que a gente trabalha, ou três informações essenciais, três pilares. A primeira coisa é o tal do cycle time, ou lead time. Entenda que cycle time ou lead time são métricas que te ajudam a entender quanto tempo uma demanda está passando por um fluxo, ou seja, quanto tempo eu levo para entregar alguma coisa, quanto tempo esse item levou para chegar do ponto A até a sua conclusão. E o lead time e o cycle time têm suas diferenças. O cycle time, por exemplo, você pode contar quanto tempo eu gastei por coluna, ou entre uma série de colunas, e o lead time implica em, a partir do momento que eu comecei, ou a partir do momento que eu me comprometi com aquela demanda, ou até mesmo a partir do momento que ela surgiu. Quanto tempo eu levei para concluir? Né, então, e é um exemplo até simples. Quando você faz um pedido num site, numa Amazon, no Submarino, você sabe que a partir do momento que você pediu aquilo, né, você tem um prazo de 3 dias úteis para chegar aquilo na sua casa. Ou então, quando você abre o seu aplicativo de delivery, você sabe que você tem 40 minutos, uma hora para aquilo ser concluído, para aquilo chegar na sua casa, do momento que você fez o pedido até o momento que você recebeu no seu portão, na sua portaria. Então, essa é a primeira métrica, o primeiro pilar que ajuda a gente a entender sobre métricas de fluxo, o tempo que eu gasto para fazer uma demanda. O segundo pilar envolve a vazão, ou throughput, que é isso aqui, ó. O throughput nos ajuda a entender quantos itens estão saindo do nosso fluxo, né? É a vazão. Então, olha, numa semana, quantos itens eu consegui concluir? Quantos itens eu consegui liberar para o meu cliente? Né? Então, é a mesma coisa que eu perguntar, por exemplo, quantos livros o site da Amazon entregou em uma semana. E aí, claro, eu posso segmentar isso por tipo de livro, por região, né, por preço, por N coisas, mas no final, quantos livros eu entreguei. É a mesma coisa o aplicativo de delivery. Então, quantos hambúrgueres a minha hamburgueria entregou numa semana ou no dia? Tá? Quantas pizzas a minha pizzaria entregou no mesmo dia? Então, essa vazão nos dá essa perspectiva de planejamento também. Não só de previsibilidade, ou seja, quantos itens eu vou entregar semana que vem, mas também se eu precisar, por exemplo, me planejar, me preparar. Se eu estou falando de pizzarias, por exemplo, de restaurantes, ó, quantos ingredientes eu vou ter que comprar para a próxima semana. E o terceiro pilar, falando de métrica de fluxo, é o work in progress. O work in progress em si, ele dá uma visão um pouquinho diferente, que é quanto trabalho está em execução ao mesmo tempo. Quantas coisas eu comecei, porém ainda não terminei. Quantas demandas eu tenho rodando no meu fluxo ao mesmo tempo.
Tá? Então, quando você está falando ali da sua hamburgueria, né, ou do seu time de design, quantas demandas estão lá penduradas e eu ainda não entreguei? Né? Quantos livros estão em andamento, né, em envio, ou em faturamento, em rastreio, qualquer coisa assim, e eu ainda não entreguei para o meu cliente? Com essas três informações, a gente consegue ter uma perspectiva bem clara sobre como que está o fluxo. Por exemplo, quando a gente fala de métrica de fluxo, a gente vai olhar sempre para gráficos. Tá? Gráficos que vão mostrar para a gente como é que essas métricas estão. Então, por exemplo, vamos falar do Cycle Time. O Cycle Time, a gente consegue ter um gráfico como esse. Esse é o gráfico de dispersão, onde você consegue ter todos os seus itens de trabalho. Então, como que eles vão aparecer? Quanto tempo eu demorei para concluir cada item e quando que eles foram concluídos. Então, na vertical, quanto tempo e quando que eles foram entregues. Eu distribuo isso no tempo. Então, nos últimos 3 meses, 2 meses, versus quanto tempo cada item ficou. Eu vou deixá-los ordenados, né, como você está vendo aqui, ó, de 0 até o limite, e da data mais antiga até a data mais nova. Então, essa informação aqui diz para a gente o nível de confiança no prazo desse item, por exemplo. Então, nesse fluxo aqui, ó, esse gráfico aqui diz para mim o seguinte, ó, que de todos os itens que eu tenho, 85% é a confiança que eu tenho que esse item pode levar até 15 dias. Ele pode levar 5 dias, 10 dias, 12, 13, mas no máximo 15 dias com 85% de chance. Então, se eu tiver 100 itens para entregar daqui para frente, 85% deles, ou seja, 85 itens, eu vou entregar em até 15 dias. Esse tipo de informação é extremamente útil, porque se o seu chefe chega e pergunta para você, olha, quando que a gente vai entregar essa demanda, você tem essa informação. Tá? Da mesma forma como, olha, a gente tem um prazo para daqui a 30 dias. Se eu começar esse item hoje, eu consigo entregar? Consegue. Então, qual que é o meu limite, né? De quando eu posso começar esse item sem perder o prazo? Dia 14, dia 15. Ok? Então, esse gráfico te dá essa informação. Outro gráfico que é interessante é a gente olhar para um gráfico de linhas, ou um run chart, que chama aqui. Esse run chart dá uma visão para a gente, olhando, por exemplo, por semana. Então, eu vou mudar aqui, ó, e mostrar por semana. Então, olha, quantas coisas eu estou entregando aqui por semana, tá? Aqui você começa a enxergar uma tendência. Nesse caso, eu estou subindo a quantidade de itens que eu estou entregando por semana, olha só. Aqui você consegue ter essa visão. E a partir desse momento, você sabe que você está variando muito, ou variando um pouco a quantidade de entregas. Isso vai te dizer exatamente quantas coisas você entrega na semana que vem. Tá? Então, se o seu chefe chega hoje, olha, eu tenho essas 3 coisas aqui, eu precisava entregar na semana que vem, eu consigo? Se a sua vazão diz para você que sim, então provavelmente você consegue. Tá? Outra coisa que nos ajuda a ver é o próprio run chart do work in progress. Veja que aqui, por exemplo, a gente está subindo a quantidade de coisas que estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Isso pode ser ruim, porque quanto mais coisas você tenta trabalhar ao mesmo tempo, mais tempo elas levam para serem entregues. Porque no final eu estou paralelizando o meu tempo, né? Então isso acaba gerando um pouquinho de complicação para você. Tá legal? Então essas três métricas, ou essas 3 visões, têm seus gráficos respectivos e ajudam você a garantir previsibilidade e até eficiência no trabalho. Eu digo para você que a nível de eficiência, cada uma dessas métricas vai te dar uma resposta. Tá? Talvez eu esteja tendo muita variação na minha vazão, então eu tenho que entender por que isso está acontecendo. No meu cycle time é a mesma coisa. Você viu essas várias bolinhas? Tem uma alta variação, né? Tem uma está lá em cima, outra lá embaixo. Talvez eu precise entender por que está tendo tanta variação. É a mesma coisa o work in progress, está subindo muito, está caindo muito. Eu preciso entender cada uma dessas métricas para dizer se isso está sendo positivo para mim ou não. Beleza? Então esse é um resuminho de que são as tais métricas de fluxo. Essas 3 são as principais, as mais conhecidas, as mais usadas. E esses gráficos que eu te mostrei são praticamente os também que são grandemente usados aí no dia a dia de um time, de um agilista para trabalhar. Tá? Tem outros gráficos? Claro que tem. Tem o CFD, tem um mapa de calor, tem o Cycle Time Breakdown, tem eficiência de fluxo, tem Monte Carlo, tem várias métricas. Mas vamos por partes, eu vou te explicar cada uma delas.